Tem uma história épica que para mim é uma das mais importantes. É sem dúvida a epopeia de Gilgamesh. É uma obra que tem mais de 4.000 anos. Ela remonta à Mesopotâmia e vem tratar de alguns temas que para a nossa sociedade pode parecer extremamente avançado e nos faz pensar o quanto a gente retrocedeu nessas últimas décadas por causa de nosso moralismo, por causa de nossos excessos nesse sentido. A história de Gilgamesh conta um herói que leva o nome. Ele era um rei entre os mesopotâmicos, e esse rei é um épico. Esse rei teria enfrentado diversas adversidades ao longo da vida, dentre elas ter encontrado pessoas que passaram pelo dilúvio. E você fica, Otávio, mas essa não é uma história hebraica. E de fato não é. É uma história mesopotâmica. E a história do dilúvio, ela não surge com os acontecimentos que nós conhecemos da Arca de Noé. Ela é muito mais antiga e remonta à Mesopotâmia. Uma outra coisa interessante também sobre a história de Gilgamesh é que ele, na verdade, é uma poesia que trata de amor. É uma poesia que trata do que há de mais puro e do que há de mais sublime entre as pessoas. No caso do Gilgamesh, ele conhece uma criatura bestial chamada Enkidu. Enkidu era um guerreiro, uma besta, e eles passam a ter uma relação de amor e amizade que faz com que a gente pense de como o heroísmo está muito além da violência das espadas e dos escudos e das estratégias de guerra, as estratégias militares. Isso lembra muito. Depois a gente vai ver na Grécia. E aí Gilgamesh e Enkidu, eles passam a enfrentar criaturas como o touro de Star. Eles enfrentam Humbaba, que era uma outra criatura monstruosa que assolava a região das montanhas de cedro. Montanhas de cedro me faz pensar em Fenícia, então, mas toda aquela região ali do crescente fértil. O grande drama da história está relacionado à morte de Enkidu. Ele está no momento da história do poema. É uma poesia, né? E é uma poesia que com placas e placas escritas em cuneiforme, cada um com umas 300 versos ou mais, varia. Acontece que Enkidu morre. A morte de Enkidu, ela mexe tanto com o nosso herói Gilgamesh, que ele sai buscando formas de viver eternamente, porque ele sabe o quanto a morte é pesada. Enkidu então vai buscar, inclusive entre os antediluvianos, as possibilidades de vida eterna. Então ele passa por regiões que muito parece o Vale da Sombra da Morte, para tentar descobrir então
como alcançar a eternidade, como não morrer. Acontece que entre esses antediluvianos, ele encontra um homem que vai tratar de forma magistral, que é Utnapishtim, de forma magistral, as impossibilidades da eternidade. Tem uma frase muito interessante que é: a vida que você procura não existe. A vida que você procura não existe. A eternidade que você procura, da forma como você procura, ela não existe. Os deuses nos reservam a morte. Mas a vida que você tem é sua. Olha só que frase incrível. Eu vou repetir para vocês. A vida que você procura, a eternidade que você procura, da forma como você procura, ela não existe. Os deuses selecionaram a morte para a gente. Os deuses nos reservaram a morte. Mas a vida que você tem é sua. O que é que você quer pensar com isso? A gente para pensar a vida toda em como alcançar a eternidade. E foi justamente o que o nosso herói Gilgamesh fez. Ele passou a buscar incessantemente formas para viver eternamente. Mas a morte é o que está reservado para nós. Os deuses nos reservaram a morte. Mas a vida que você tem é sua. A vida que você tem seria uma dádiva. Já que você terá a morte reservada, cuide da sua vida.